CBN. 9h18. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro com a sua coluna Conexão Brasília e o tema votação do projeto de lei de misoginia na Câmara Federal. Rômulo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Diego. Um forte abraço a todo mundo aqui da Rádio CBN. E voltando, então, com um assunto que é muito relevante, Diego, aqui em Brasília, a busca pela proteção à mulher, ela vem crescendo, isso com certeza forçado pelos altos índices de feminicídio, violência contra a mulher que a gente conhece. E Câmara e Senado estão aí se debatendo com esse tema. Tem muita relevância, principalmente agora, em ano eleitoral, em que discute tanto direita quanto esquerda, buscando elementos para levar para a campanha política, para gerar votos e, consequentemente, gerar mais bancada aqui no Congresso Nacional. Então, Diego, é o seguinte, lá no Senado, foi aprovada ontem, e vai à sanção do presidente Lula, que deve aprovar também, a liberação do spray de pimenta para mulheres. Isso já não é mais discussão no Congresso, já vai ser votado. E a ideia central é que se busque a proteção da mulher, independentemente de o Estado buscar socorrer antes da violência, ou depois, ou durante. Até porque a gente sabe que muito se discute a questão envolvendo a proteção eficaz que o Estado traz para mulheres vítimas de violência. As medidas protetivas existem, a lei da pena está aí, existe legislação que entende a perseguição como stalking, existem medidas de restrição de aproximação, mas isso vem se mostrando insuficiente nos níveis de violência que a gente conhece contra a mulher. Então, foi necessário esse entendimento que tivesse algum tipo de proteção pessoal. E, claro, existem vários elementos, vários instrumentos de proteção, como, por exemplo, a porte de armas, só que há aquela discussão de aquela dificuldade de acesso, e pimenta um meio termo, ou seja, é uma forma de proteger a mulher ou, eventualmente, alguém que precise de maneira não letal. Então, a discussão aconteceu e isso vai ser já aprovado, e veja que isso vai ao encontro do que se busca aqui em Brasília de proteção da mulher, porque, por outro lado, já não há tanta possibilidade assim, mas a gente comentou aqui em março desse ano a aprovação do projeto de lei da misoginia, que define o que é o ódio, ou pelo menos a aversão ao gênero feminino. E quando nós falamos sobre isso em março desse ano, a gente diz assim, olha, nós vamos discutir isso ainda e provavelmente até as eleições isso vai chegar na Câmara e o Senado aprovou, chegou à Câmara, o grupo de trabalho coordenado pela deputada Tabata Amaral conseguiu aprovar o relatório da comissão final e esse projeto ele alterou algumas disposições que foram lá no Senado, por exemplo, caracterizando misoginia não como ódio, com a palavra ódio, ela é encarada sob um viés muito subjetivo, né? E aí a discussão é exatamente essa, porque você sabe, Gil, que ainda existem aqui no país muitas instituições ou congregações religiosas em geral que pregam uma imagem da mulher voltada a uma questão mais antiga, no sentido de que a mulher deve ser submissa ao homem, que a mulher talvez não tenha que trabalhar ou algo do tipo. E esse contexto de diminuição da atuação da mulher na vida social em geral é entendido por esses grupos como uma questão de debate religioso. E isso, é claro que os aspectos sociológicos dessas informações nos mostram que isso acaba diminuindo, acaba isso contribuindo, aliás, para que a mulher seja genuína nesse contexto social. E, claro, as pessoas têm liberdade de aceitar esses entendimentos, só que isso, quando exposto de maneira pública, isso, quando incentivado, acaba reduzindo o papel da mulher na sociedade. E isso sem contar
aquelas outras informações que vêm sendo muito discutidas nas redes sociais com relação àqueles grupos que falam sobre mulheres, que as mulheres têm um papel menor, que as mulheres têm aí uma condição. Anteontem, aquele blogueiro Paulo Figueiredo falou que as mulheres não sabem votar, que as mulheres não votam, não sabem votar, que a mulher casada, que acompanha o voto do marido, não sabe votar. Então, esses discursos que diminuem a mulher, esse conceito que foi elaborado melhor, porque o Senado trouxe a definição de misoginia como ódio à aversão à mulher. De fato, isso fica um pouco subjetivo. A Câmara veio reduzir esse conceito, mas torná-lo mais técnico, no sentido de dizer que misoginia parte de uma conduta de violência contra a mulher, de aversão, mas de práticas, de discursos que mostram ou tentam demonstrar a dignidade da mulher. Isso fica mais fácil para identificar esse tipo de comportamento. Vários e vários grupos que a gente conhece na internet que debatem que a mulher tem um comportamento promíscuo, se ela tem mais de uma pessoa, ou teve mais de uma pessoa na vida, ou então que elas não têm condições de exercer funções de liderança. Então, são argumentos, são contextos que a gente sabe que já são, desde o século passado, já era retrógrado esse pensamento, mas ainda hoje ecoam em vários tipos de argumentos, e até mesmo algumas mulheres acabam embarcando nesse contexto de diminuição do seu próprio gênero, que tem que ser debatido na esfera judicial, na esfera política, porque o grande problema é todo esse contexto de práticas e discursos contra a condição da mulher levam também a essa violência que a gente vem encontrando como feminicídio, lesão corporal e todas. Isso tudo é uma coisa está levando a outra necessariamente. É importante que a gente veja esses conceitos de proteção à mulher, de autodefesa, proteção de espelho de pimenta. Isso é importante, sim, porque dá a ela mais um instrumento de defesa, inclusive para mulheres que já foram vítimas de violência. O projeto prevê que esse será fornecido gratuitamente. E sempre o debate acontece em Brasília, disseram já também aqui na Câmara que a preocupação é que o agressor tomasse o espírito de pimenta da mulher e usasse contra ela. Mas o fato é que é mais um instrumento de proteção à mulher, é importante, é necessário, ainda que haja alguns riscos, mas efetivamente é um outro elemento que pode proteger a mulher. E, claro, a gente sabe que isso não vai ser suficiente, vão surgir vários, infelizmente, outros casos de agressão contra a mulher, mas é importante que a cada momento se coloque mais instrumentos de defesa a essa pessoa que é vítima de violência. Então, uma coisa acaba ligada, Diego, conectada à outra, porque, por um lado, é importante definir. A gente sabe que, muito embora haja pensamentos contrários, mas existem pessoas ou grupos de pessoas que claramente, abertamente defendem uma inferioridade da mulher em todos os aspectos, ou pelo menos em alguns principais da vida social. E esses argumentos, esses conceitos são levados em redes sociais para pessoas muito jovens. Há muito se engana quem pensa que são pessoas mais antigas, que são pessoas do século, assim, que nasceram no século passado, que têm esse pensamento. Hoje, muitos jovens estão nesse pensamento, influenciados por esses grupos, e aí tem várias denominações deles, Red Pills, Incels, enfim, tem várias denominações desse grupo de pessoas, mas muitos jovens estão com esses argumentos que me parece, primeiramente, assustador, mas se a gente pensar um pouquinho, reflete muito o alcance desses grupos nas redes sociais e a penetração dos jovens, e isso acaba trazendo ou aumentando o contexto de violência contra a mulher. Existem também, aqui no Congresso, existem grupos que além dos religiosos, né, mas existem outros grupos que entendem que a liberdade de expressão vai se resumir, porque não poder mais se manifestar vai gerar um problema muito grande. Basta compreender que esses debates ideológicos
levam um risco muito grande de violência, e é exatamente isso que a gente está tentando, pelo menos o Congresso, bem atualizar na questão da legislação. Quais são os limites da liberdade de expressão nesse sentido, mas também criando elementos para proteger a mulher do contexto de violência. O fato é, Diego, que o caso do spray de pimenta já está aprovado, vai ser levado à aprovação no Congresso, vai ser levado à aprovação por executivo e pelo presidente, já vai ser aprovado por uma absoluta certeza, já no contexto de eleição, é porque o presidente não vai querer expor com essa parte eleitoral feminina em véspera de eleição. O PL da misoginia já é um pouco mais, porque a gente comentou aqui bastante, que é o período agora de eleições, está chegando, nós temos a Copa do Mundo em andamento, em julho é um recesso, como posso dizer, não é um recesso oficial, mas acaba-se as pessoas aqui no Congresso ficando mais distante, então é um ano que vai ser de poucas discussões aqui na Câmara Federal, no Senado, em razão dessa logística de eleições. Mas a gente está acompanhando aqui tudo e qualquer novidade a gente volta aqui todas as quartas para trazer a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN do Amazônia Belém. Perfeito, Rômulo Pinheiro, com a sua coluna Conexão Brasília. Rômulo, muito obrigado, até semana que vem. Forte abraço, Diego, até a próxima.